Olá! Seja muito bem-vinda na jornada da introdução alimentar com autonomia e liberdade. Saiba que é com muita alegria no meu coração que eu venho trazer para você a maior oportunidade de 2020. E eu não estou brincando, você vai se surpreender. Se você não me conhece, meu nome é Mariana Tavares, sou mãe de uma bebê de 1 ano e 5 meses e nutricionista materno-infantil há quase 10 anos. Nesta série de vídeos, eu vou te mostrar o que você realmente precisa para nunca mais se sentir insegura na introdução alimentar do seu bebê. Seja por falta de orientações práticas ou até mesmo por ouvir aqueles achismos ou comentários desnecessários que ouvimos por aí. Você se transformará naquela mãe que sabe fazer a apresentação dos alimentos, que sabe ofertar de maneira correta, uma mãe segura que não causa traumas no seu bebê, que nessa fase é muito comum. E você também terá bastante criatividade para variação de cardápios, permitindo que o seu bebê cresça de forma constante e saudável. Mesmo que você não saiba nada de introdução alimentar, mesmo que você esteja começando ou se ainda nem começou e quer se preparar para oferecer o melhor para o seu filho. Então fica aqui comigo que ao longo desta série eu vou te mostrar como é possível sair do zero e se preparar corretamente para ter resultados já nos primeiros dias. Como o resultado da aluna Amanda, que já não sabia mais o que fazer, mas viu que a sua bebê conseguiu evoluir demais após seguir minhas orientações. Oi gente, meu nome é Amanda, eu sou mãe da Luísa de 8 meses. Quando começamos o curso, a Luísa tinha 7 meses já e até então ela não comia nada. Ela chegava a fazer vômito e vomitava quando colocava qualquer tipo de alimento na boca dela. Ela não aceitava de jeito nenhum. E o acompanhamento da Mari foi essencial pra gente. O curso e o acompanhamento foi muito bom. E hoje ela está comendo de tudo, graças a Deus e graças a Mari. Sem ela, eu acredito que não seria possível estar do jeito que estamos hoje. E, consequentemente, vieram outras coisas boas. Como a rotina, conseguimos organizar a rotina da Luísa, que era bem bagunçada. E estamos, cada dia, progredindo um pouco mais. E já aproveitar e agradecer. Mari, muito obrigada. Beijo. Tem também a história da Ana, que só de lembrar do depoimento dela me arrepio. Veja só. Mari, eu precisava vir aqui te falar. Meu Deus, eu não sabia. Na verdade, eu não acreditava que seria possível. Estou muito chocada. Eu tinha receio de fazer o curso, pois meu filho já estava com 10 meses e eu tinha feito exatamente tudo errado. Tudo que eu li no seu Instagram sobre o que não fazer, eu já havia feito. E para piorar, eu não sabia cozinhar. Imaginava que era coisa de outro mundo, fazer uma comidinha simples e saudável para o meu bebê. Mas resolvi fazer o seu curso e como ele mudou a minha vida e a história alimentar do meu filho. Eu poderia descrever os detalhes, mas de maneira breve você nos salvou. Você permitiu que eu ensinasse a ele verdadeiramente como comer. E mesmo tendo feito muita coisa errada, foi providencial o início do curso antes mesmo que ele completasse 1 ano, para que pudéssemos evoluir na consistência e nos cardápios. Nunca imaginei que fosse tão simples cozinhar seguindo o passo a passo das suas receitinhas, que por sinal são maravilhosas e para toda a família. Muita gratidão por você, que se expõe, que nos instrui, que nos inspira a alimentar melhor diariamente. Você, com seu jeito prático de instruir, nos mostra que é tudo mais simples e mais leve. Eu poderia ficar horas e horas falando sobre mais casos de sucesso, mas o foco aqui durante essa semana é você e sua família. Em como você também pode ter esses mesmos resultados. Mandar embora toda aquela insegurança que aperta o seu peito com medo de prejudicar a saúde do seu bebê. Inclusive, são histórias como essas de sucesso que me motivaram a vir aqui e compartilhar o meu método com você nessa série. Mas eu preciso deixar uma coisa bem clara. Eu não vivo de teoria, muito menos ideias mirabolantes, como infelizmente é o que a gente ainda vê por aí. Tudo que eu vou compartilhar aqui com você é 100% o que eu vivo e aplico no meu dia a dia, tanto com a minha filha como também com as minhas alunas e pacientes. Claro, existem alguns conceitos que você precisa entender, mas o que eu estou falando é de prática. Aliás,
Aqui eu tenho uma dica que eu aprendi ao longo de toda a minha vida. Se você quer ter resultados, acompanhe quem de fato tem resultados. Portanto, para você ser uma mãe que não sofre com a introdução alimentar, você precisa estar junto de outras mães que também não sofrem mais. Aquela premissa de que juntas somos mais fortes se aplica totalmente aqui, pois somos um grupo, uma comunidade de mães que sabem da sua força e que vencem várias lutas diariamente. E o principal, nós não desistimos. Por quê? Porque a gente sempre quer buscar o melhor para os nossos filhos. Eu sei que para muitas, iniciar a introdução alimentar de forma tranquila, com autonomia e com liberdade, evitando a recusa alimentar, a seletividade e o engasgo, parece coisa de outro mundo, né? Mas o fato é que é possível, e eu vou te provar isso. Como foi possível comigo, na introdução alimentar da minha filha Ana Clara, e com diversas mães que seguem o meu método. Eu sei que você deve estar se perguntando, tá bom, Mari, eu entendi que é possível, mas como que você consegue isso? Que método é esse? Para você entender certinho, eu vou te contar uma breve história. Eu, como nutricionista, sempre orientei muitas gestantes por indicação de uma médica especialista. E notei que, quando eu me tornei gestante, as pessoas começaram a se identificar mais comigo. Por quê? Porque além das orientações, eu também mostrava como eu me cuidava durante a gestação. E eu preciso confessar algo para você que aconteceu no meu consultório. Quando eu estava orientando uma família, uma mãe, quando eu falava daquela forma simples da introdução alimentar, ela virou para mim e falou: Mari, você fala dessa forma simples porque você não tem a prática. Você não sabe o quanto é difícil e trabalhoso alimentar um bebê. Eu vou falar a verdade para vocês, isso me doeu muito, mas eu transformei essa dor em ânimo para estudar mais a fundo a nutrição materno-infantil, estudar a nutrição comportamental, entender mais esse mundo, né, das mães, da maternidade, para me capacitar de modo que eu pudesse ajudar ainda mais essas famílias e viver o meu momento da introdução alimentar com meus filhos de maneira mais capacitada, mais preparada. Mas nem tudo são flores. Eu estava igual a você. Quando ela me falou isso, eu senti na pele, bateu aquela insegurança pela falta da prática. Eu tinha muito conhecimento teórico acumulado, além de ouvir diariamente as opiniões de terceiros, as dores das minhas pacientes. Só que se eu pensasse só nisso, esses achismos, né, essas opiniões só iriam me atrapalhar e não ia me levar a lugar algum. Após identificar alguns padrões, eu desenvolvi um método que eu sabia que era a prova de falhas, pois o segredo estava na adequação do método à realidade da família, e não a família se adequando a um método, e isso muda o jogo. Não seria mais uma receita de bolo, e sim algo personalizado para a realidade de cada um. Com a maternidade, eu vivi a prática e pude filmar tudo e comprovar que tudo que eu orientava levava a um caminho certo e seguro sobre como alimentar o bebê. E foi um sucesso, tanto com a minha filha quanto com milhares de mães que eu ajudo diariamente. São milhares de relatos de mães que me procuram, que me seguem, sempre com um sorriso no rosto e o coração tranquilo, pois já não existe aquela insegurança, pois estão vendo seus filhos se alimentando bem, com qualidade, crescendo cada dia com mais saúde e autonomia. Todo dia uma nova conquista, e fazer parte disso não tem preço. É por isso que eu estou aqui, porque eu quero que você também faça parte desse grupo de mães. Mas então, o que a Amanda fez para sair da situação de uma mãe que estava desesperada, preocupada, insegura, vendo sua filha fazer ânsia de vômito com os alimentos, com a rotina desorganizada e de repente agora ela pode olhar para sua filha, ver ela aceitar os alimentos e cada dia sempre melhorando um pouquinho mais, vendo sua filha crescendo, se desenvolvendo de forma saudável. Não importa se você está insegura porque o seu bebê só quer mamar. Não importa se você não saiba quais alimentos oferecer para ele. Método, corte. O importante é você seguir o que eu vou te ensinar, que você vai ter resultados imediatos. Eu afirmo isso porque é o que eu faço todo dia, é o que as minhas alunas fazem, é o que os meus pacientes fazem. Então vamos, anota aí
esses passos iniciais e não deixe de acompanhar a nossa jornada. Onde que as pessoas erram mais? Na pressa. Por que começar uma introdução alimentar antes da hora? Qual o motivo de começar uma introdução antes da hora? Mas Mari, qual que é a hora certa? Como identificar que o meu bebê está pronto para a introdução alimentar? O primeiro passo que a gente tem que identificar é se eles apresentam sinais de prontidão. Quais são assim os sinais básicos, né, que esse bebê vai apresentar? Normalmente, esses bebês começam a apresentar esses sinais por volta dos 5 a 9 meses. Então, nós temos essa janela. Bebês prematuros, nós teremos que fazer a idade corrigida e observar, corrigindo essa idade, se ele apresenta os sinais de prontidão. Se ele não apresentar, não tem motivo algum. Nós podemos postergar essa introdução alimentar, começar um pouco mais à frente. Se o seu bebê nasceu no tempo certo, é um bebê saudável, independente se alimenta de fórmula infantil, de leites especiais ou de leite materno. Essa premissa de quando começar é para todos os bebês. Com esse detalhe dos prematuros, que a gente precisa fazer uma idade corrigida e observar se eles estão realmente prontos. Mas, se ele alimenta por fórmula ou por leite materno, isso não vai dizer se tem que começar antes ou depois. O que vai dizer quando esse bebê vai começar a alimentar são seus sinais de prontidão. Ter um mínimo de apoio quando ele se sentar. Você coloca o seu bebê sentadinho, ele tem pelo menos um mínimo de apoio ou ele fica caindo muito na cadeirinha? O seu bebê começou a ter interesse pelos alimentos quando você está comendo alguma coisa? O seu bebê já reduziu aquele reflexo de protusão da língua? Quando coloca algo na boca, não fica cuspindo, né? Os brinquedinhos ou algo assim? Se o seu bebê já apresenta esses sinais, pode ser que ele esteja pronto. Mas tem um sinal que nós não conseguimos observar a olho nu, que é a maturidade do sistema fisiológico, do intestino. Então, normalmente, os bebês estão mais maduros a nível de intestino para começar a introdução alimentar por volta dos 6 meses. Então, não existe um motivo real que me convença de que os bebês podem começar antes dos 6 meses. Então, na maior parte dos casos, os bebês começam a se alimentar aos 6 meses. Mas hoje, com a minha prática, o que eu tenho orientado? Você iniciará a introdução alimentar do seu bebê com 5 meses e meio. Mari, mas você acabou de falar que o meu bebê não tem a necessidade de começar a comer antes da hora. Não, ele não vai comer. Mas o alimentar, o ensinar a alimentar, não é simplesmente dar um alimento na mãozinha do seu bebê para que ele comece a comer. O alimentar começa antes. O bebê, ele possui algumas formas de aprendizagem e nós precisamos ensiná-lo a sentar à mesa, ensinar a participar dos momentos das refeições. Então hoje, o que eu indico é, aos 5 meses e meio, você já vai começar a colocar o seu bebê na cadeirinha para assistir como espectador o momento das refeições. Vocês vão organizar essas refeições para que vocês possam fazer refeições em família e o seu bebê, claro, se ele não tiver na soneca da manhã, né, no horário da soneca, você colocará o seu bebê na cadeirinha para ver como que vocês se alimentam, para que ele possa se familiarizar com esse momento, para que ele possa entender que aquele momento ele vai ficar sentado na cadeirinha e vai começar a alimentar. Você não precisa dar nenhum alimento para o seu bebê. Ele só vai começar a participar dos momentos das refeições. Então, o primeiro passo é se instruir, ter informações. Você precisa estar munida de informações. Por quê? Essas informações te darão segurança para você iniciar a alimentação complementar com o seu bebê. E sabendo que o seu bebê aprende a comer observando, se familiarizando com esse momento, você vai começar a colocar ele na cadeirinha com 5 meses e meio. Certo. Começou a colocar ele com 5 meses e meio, ele já vai se habituar a sentar na cadeirinha.
Quando chegar os 6 meses, você já estará preparado e seu bebê também. Ele já vai estar sentando firmemente, já não vai estar tão inquieto naquele momento, vai estar mais interessado pelos alimentos, pelo que vocês estão comendo. Então, com 6 meses, você vai iniciar a alimentação complementar. É muito importante você gravar esse termo: introdução alimentar, alimentação complementar. Por quê? Você precisa entender que o seu bebê, ele tem dos 6 meses até os 12 meses para aprender a alimentar. O alimento é um complemento. O alimento principal continua sendo o leite materno ou a fórmula infantil, os leites especiais. Então não precisa ter pressa, não precisa fazer nenhuma pressão no seu bebê para que ele coma um volume grande. Por quê? Porque esse bebê vai começar a alimentar de alimentos sólidos e esses alimentos sólidos são complementares. Não é a alimentação principal do seu bebê. Entendendo isso, né, gravando isso no seu coração, você vai ficar mais tranquila e não vai colocar muita pressão, não vai tornar aquele momento da refeição algo com cobranças, como se ele tivesse que comer volume X, X colheres. Aproveitando essa deixa, grave no seu coração. Não existe quantidade. Nós, como pais, como adultos, como colaboradores, cuidadores desse bebê, nós precisamos nos preocupar com a qualidade do que está sendo oferecido. Se eu estou fornecendo um ambiente tranquilo de aprendizado para esse bebê, se eu estou fornecendo alimentos de qualidade, se eu estou oferecendo na consistência certa, temperatura certa, no corte certo, essa é a minha responsabilidade. Em relação à quantidade, é o bebê que define. Então, sem pressão em relação à quantidade. Mari, mas por que ficam falando que tem que comer X colheres de sopa? Não esquece tudo isso que você ouviu falar. Pode confiar, você deve confiar no que eu estou falando. A alimentação agora do seu bebê, ela é complementar. O que é responsável por nutrir o seu bebê hoje é o leite materno ou a fórmula infantil. Sabendo que o seu bebê, ele aprende pela familiarização com aquele momento, pela observação, eu vou te falar um detalhe muito importante que muitas mães erram. O seu bebê não precisa almoçar às 11 horas, não precisa ter horários diferentes da família. Por quê? Não precisa e não pode. Porque esse bebê precisa comer em família. Ele precisa observar outras pessoas comendo para poder aprender a comer. O seu bebê vai aprender a mastigar quando ele estiver mastigando. Ele vai aprender que deve pegar aquele alimento e levar à boca porque ele está te vendo fazer o mesmo. Então, esquece essa história do bebê comer sozinho, né? Muitas mães queixam no consultório quando o seu filho tá com 1 ano, 1 ano e meio, elas me falam: Mari, o meu filho já não come a fruta no meio da manhã. E quando eu vou questionar, ninguém da família para no meio da manhã para oferecer uma fruta para o bebê, para comer junto aquela fruta com o bebê. Então, durante a introdução, as mães, as famílias, no geral, estão comprometidas em inserir os alimentos, tem aquele horário regrado e tudo mais. Mas com o tempo vão deixando de lado essa rotina e o bebê também vai perdendo esse hábito. Então, se você deseja que ele coma uma fruta no meio da manhã, alguém tem que parar no meio da manhã para oferecer essa fruta e comer junto, né? Para que ele aprenda, para aquilo que se torna um hábito. Então, grave, bebê não come sozinho. A gente não fica somente oferecendo uma colher com os alimentos para aquele bebê e deseja que ele come com excelência. Não, ele precisa ver alguém comendo. Então, se sua família almoça 1 hora da tarde, vamos organizar a rotina do seu bebê para que ele esteja bem, tranquilo em relação a sono, em relação à alimentação, às mamadas, para que ele consiga almoçar também 1 hora da tarde com vocês. Então, o bebê não deve comer sozinho. Além disso, detalhes de cardápio, combinações, entender o grupo dos alimentos, nós vamos aprender mais no nosso segundo episódio. Mas hoje eu queria muito que vocês gravassem o que não deve ser feito. Observe onde que essas outras mães estão errando, né? Sobre o bebê comer sozinho,
sobre o bebê não comer na cadeirinha, não ter um ambiente tranquilo de aprendizado no momento das refeições, sobre não dar autonomia nos bebês. Hoje, como mãe, eu posso te falar claramente. Um dos maiores erros das famílias é menosprezar a inteligência dos bebês. Eles entendem tudo. E para que eles possam aprender, eles precisam ser ativos, eles precisam participar. E não simplesmente ser um espectador no momento das refeições. Então, esse bebê precisa de autonomia, ele precisa tocar nos alimentos. O bebê que toca no alimento e leva à boca sente muito mais segurança em comer aquele alimento do que simplesmente receber ele já na colher. Quando ele toca com as mãos, o simples fato de tocar traz mais segurança. Algo que eu vou detalhar mais à frente, mas que eu já queria que você soubesse é: não existe um método certo. Existe um método que vai adequar a sua família. E eu vou te mostrar o passo a passo, para que você possa identificar qual é o melhor para sua família. Mas de antemão, eu já te falo. Papinha misturada, triturada, com todos os alimentos lá triturados, não deve ser oferecido para o bebê. Não deve e não pode. Independente da fase, independente se está no primeiro dia de alimentação, no segundo ou no terceiro. Ah, Mari, mas está muito no início. Não. Se você deseja oferecer os alimentos amassados, você vai oferecer de forma separada. Certo? São detalhes, são princípios básicos para que você comece uma introdução alimentar de maneira mais segura. Independente também da abordagem que você escolha, você não pode menosprezar os sinais de fome e saciedade do seu bebê. O que seria isso? Se você colocou o seu bebê na cadeirinha, começou a oferecer o alimento, ele comeu inicialmente, mas logo começou a virar o rostinho, ficar inquieto no momento da refeição, cerrar a boquinha, não abrir mais, respeite esses sinais. O seu bebê pode não estar com fome. Bebê com sono não come. Por isso que a rotina do bebê é muito importante nessa fase inicial. Se ele estiver no horário da soneca e for o mesmo horário da fruta, provavelmente ele não vai comer. Da mesma forma, se você tiver acabado de oferecer a mamadeira ou a fórmula infantil no copo, como você ofereça, se você tiver acabado de oferecer, ele também não vai sentir interesse por comer o alimento. Certo? Então, nós precisamos adequar essa rotina para que o seu bebê esteja tranquilo, feliz, alegre para receber essa alimentação complementar. Se você tiver com aquele sentimento de, meu Deus, eu não vou conseguir fazer essas coisas, como que eu vou conseguir fazer tudo isso sozinha? Calma, eu te entendo, não precisa gerar uma insegurança. Fique tranquila, porque eu sou mãe, sou nutricionista e eu apliquei o passo a passo. E eu colho resultados diários com a alimentação complementar da minha filha. É uma fórmula, é um passo a passo que você deve fazer. E tem também o que você não deve fazer para atingir um máximo de resultado. E aí, você não vai ter medo de engasgo, não vai ter insegurança na oferta dos alimentos e tudo aquilo que te impede de ver o seu bebê comendo comida de verdade vai ficar longe. Você nem vai se lembrar mais. Tanto é que é sobre isso que nós vamos falar sobre o segundo episódio. Então, nós vamos falar de engasgo, reflexo de gag, para que cada vez mais você possa se sentir segura. Vou te mostrar algumas abordagens e como funciona para cada família. Para fechar esse vídeo, eu queria que você fosse lá no meu Instagram, na foto da nossa aula liberada, nessa aula 1, esse episódio, e compartilhasse comigo um comentário do seu maior aprendizado dessa aula, ou até mesmo alguma dúvida. Logo mais à noite, às 20 horas, nós teremos a nossa live, onde você poderá conversar comigo ao vivo, E eu também poderei responder todas essas dúvidas e questionamentos dos comentários. Fique à vontade para compartilhar com outras mães que também estão inseguras nessa fase de introdução alimentar. Convide para participar do nosso grupo do Telegram, que é onde as lives estarão gravadas durante toda a semana, tá bom? Uma ótima semana para vocês e quarta-feira tem mais. Nosso segundo episódio recheado de muita novidade e informação. Te vejo lá!